Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao podcast Bem-Estar. Continuamos com ela, doutora Gabriela Dufrayer. E na semana passada ela trouxe um assunto muito interessante, falando sobre alimentação e saúde mental, né, doutora? Exatamente. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Como passou a semana? Foi ótimo, graças a Deus, tudo tranquilo. Olha, quero parabenizar você pelas informações. Muito obrigada. Realmente, estávamos falando antes de entrarmos aqui no ar sobre a ignorância, né? Não conhecer. Verdade. A gente vive mais, ou não sei, Não é? aproveita mais, é melhor. né? Mas como é bom a cada dia termos pessoas que venham nos esclarecer, né? E está sendo muito bom receber você aqui Obrigada. no podcast Bem-Estar. E hoje, essa semana, nós vamos falar sobre jejum intermitente. Tem muitas perguntas aí, né? É incrível, é um assunto também que me interessa muito. Ah, que ótimo, vamos esclarecer as dúvidas. Então eu quero que você, assistindo esse vídeo, deixe a sua pergunta e com certeza a doutora vai estar respondendo você e outras perguntas mais. Você que não conhece o nosso podcast da Clínica Bem-Estar, dê o seu like, avise outras pessoas, convide outras pessoas também para estar participando. Tem muitos vídeos, informações com outros profissionais da medicina e eu tenho certeza que você vai ficar bem instruído, não é isso, Verdade, doutora? sem dúvida. Doutora, vamos falar então sobre o jejum. Vamos lá. A primeira pergunta, afinal, o que é o jejum intermitente? Então, o jejum intermitente é um tipo de estratégia nutricional onde a gente fica períodos sem se alimentar. É uma estratégia nutricional onde a gente fica períodos sem se alimentar. A gente pode variar de 12 até 24 horas. Tem gente que faz 36 horas, aí vai de acordo com a resistência da pessoa, né? Eu sempre falo quando a pessoa começa, para ela começar de baixo. Porque se começar, pode ter algum problema com hipoglicemia, enfim, e não conseguir mesmo fazer, né? Ou seja, 12 horas, começar com 12 horas. A partir de 12 horas já é considerado um jejum. A gente tem 12, 14, 16 horas é o período, assim, é o que eu mais costumo falar, porque é onde a gente começa a queimar mais gordura, né? É a partir desse momento. E qual é o mais praticado? O mais praticado é o de 16 horas. 16 horas. Para quem está começando, 14 horas. Mas com uma semana fazendo, por exemplo, pode fazer em períodos alternados, 2 vezes na semana ou todos os dias. Outra gente que faz restrição calórica de um dia só, que come 500 a 600 calorias num dia só. A gente tem aí 16 horas é o mais praticado. Agora, doutora, com uma semana, para quem nunca fez, praticando de 14 horas, tem resultado de mais ou menos, pode se perder quantos quilos? Olha, o jejum intermitente de 12 a 14 horas, em uma semana mais ou menos, você perde acho que uns 500 gramas, meio quilo, né? Dependendo da sua janela alimentar. Porque o jejum intermitente ele não é voltado para o emagrecimento. Ele pode ou não promover o emagrecimento. Ele é mais voltado para dar uma pausa, né? Um gap aí no organismo, para que ele consiga descansar, ter suas funções, por exemplo, melhora o intestino, melhora a concentração, né? Porque você dá aquele intervalo, uma pausa para o seu organismo e ele trabalha por conta própria, digamos assim, sem interferência de alimento, sem interferência de nenhum tipo de ingestão alimentar, né? Então, o jejum intermitente ele é assim, ele não é voltado para o emagrecimento, mas ele pode promover. Depende da quantidade de caloria que você ingere quando você abre a janela alimentar. Por exemplo, eu fiquei 12 horas sem me alimentar. O que você vai comer depois de 12 horas? Se você focar em carboidrato, você vai acabar quebrando esse jejum de uma forma com um pico de insulina muito alto. E aí você vai fazer o quê? Vai aumentar a insulina, não vai conseguir perder gordura, se o seu objetivo for esse. Aí eu quebrei o jejum com proteína, né? Ou então carboidrato integral, que são os integrais, pão, enfim. Aí você costuma não aumentar muito sua glicose, não ter um pico de insulina muito alto e aí você consegue manter a sua insulina um parâmetro assim basal, né, baixa, onde você consegue essa estratégia de perder peso e gordura também corporal. Ou seja, já vi algumas propagandas, uma semana de jejum você perde 5 a 6 quilos. Ah, só se você perder 5 a 6 quilos de água, né? De água, né? Desidratou. Vai ficar sem beber água, aí você vai perder até 10. Ou seja, dentro do jejum se pode tomar, né? Exatamente, pode tomar líquidos como água, que você já mencionou, café sem açúcar, chás, né? Sem açúcar. Eu destaco sempre para moderar as pessoas que têm mais ansiedade, que
tem problema de insônia, moderar aí na cafeína, alguns chás que também contém cafeína, como o chá chamate, verde, né? o chamate, o chá preto, o chá verde, o chá branco, que são variações, né? Porque o chá preto, o chá branco e o chá verde são da mesma planta, da Camellia sinensis, né? Só que um é torrado, o outro é da flor e o outro é dele mais verde. Ou seja, dependendo do horário que as pessoas escolherem para fazer o jejum, tipo da parte da tarde, vai entrando pela noite, não é bom tomar muito café ou chá. Exatamente, não é legal porque vai interferir no ciclo circadiano, que é o ciclo do sono. E eu sempre recomendo para que a pessoa faça jejum no período da noite, começar à noite e terminar no outro dia, porque é mais fácil, você está dormindo, né? Querendo ou não, o seu organismo já está em jejum. E aí você consegue ter mais efetividade e consegue manter por mais tempo. Então, para quem está começando, é essencial da noite começar no final da tarde? Eu aconselho porque eu acho mais fácil. Mais fácil pela questão de você ter que dormir. Então você já fica aquele período, por exemplo, as pessoas costumam dormir de 7 a 8 horas por dia, né? Ou de 6 a 9 talvez, seria o essencial, né? Aí você fica aquele período, mais 3 horas você já fez 12 horas de jejum, por exemplo, né? Dormiu 9, mais 3, 12 horas de jejum. Aí você leva mais 2 horas tranquilo, né? Bebendo água, chá, eu acho que vale a pena. E o que você mencionou, o importante é o que como vai quebrar esse Exatamente, jejum. a pessoa fala, mas eu faço jejum e não emagreço. Primeiro que eu falei, jejum não é para emagrecer. Mas se a pessoa tem esse objetivo, ela tem que saber o que ela come. Não adianta você fazer jejum, você precisa de 2.000 calorias por dia. Você faz jejum, come 2.500. Aí pronto. Quebra o jejum com macarronada. Não vai adiantar, você vai acabar creme. ganhando peso. Ou então a pessoa precisa de 2.000 calorias, ela vai comer 2.000. Se ela comer 2.000, ela não vai perder peso, porque ela precisa de um déficit calórico, né? Pelo menos aí de umas 500 calorias. Eu preciso de 2.000 calorias? Eu vou comer então, fazer o jejum e vou comer 1.500 calorias. Ok, ela vai perder peso, entendeu? Porque pra gente perder 1 quilo de peso, a gente precisa de reduzir aí 7.700 calorias. Meu Deus. Por isso que não tem milagre, a gente não consegue perder muito peso com um período tão curto de tempo que é um mês. Eu sempre dou a base aí de 4 quilos. Às vezes homem, por ter um metabolismo um pouco mais acelerado, porque quando tem mais massa muscular, ele consegue perder um pouco mais. Já tive paciente que perdeu 9 quilos em um mês. Mas aí depende da composição corporal. Músculo é metabolicamente ativo. Se a pessoa tem pouco músculo, a perda de peso dela vai ser bem mais lenta. Se ela tem mais músculo, vai ser mais acelerado, né? Porque o músculo requer muita energia, ele gasta muita energia, ele precisa de muita água, muito nutriente, glicose, enfim. Aí é uma estratégia que a gente tem que realmente conversar para ver se cabe, né, na rotina da pessoa que vai procurar fazer o jejum. Agora, é muito bom falarmos sobre esse assunto, que muitas das vezes as pessoas querem fazer o jejum só para emagrecer. Exatamente. Mas quais são os benefícios? Então a gente tem vários benefícios do jejum. Inclusive alguns casos de câncer, né, e acompanhado pelo médico oncológico, mas alguns casos de câncer, as pessoas também podem fazer jejum, porque ela promove a autofagia. A autofagia seria o quê? Seria como se você pegasse e matasse a célula cancerígena, entendeu? Então ele acaba promovendo também. Não substitui tratamento, mas é uma associação que pode ser feita, né, com um oncologista, nutricionista oncológico de preferência, e aí tem esse benefício. Também tem o benefício no diabetes tipo 2, porque se você fica um período sem se alimentar, você está mantendo sua insulina lá embaixo. Mas vale lembrar da questão da janela, não pode consumir carboidrato refinado, de preferência proteína. A gente também tem o benefício em relação ao diabetes tipo 2, a resistência à insulina, tem também a saúde mental, porque você dá aquele intervalo, o seu organismo acaba melhorando a produção de hormônio, não reduz o metabolismo, o jejum, né? Muita gente fala, eu vou comer menos, eu vou reduzir meu metabolismo. Não, porque o jejum no caso, não é para ser feito todos os dias, você vai intercalar, faz um dia, o outro não, seu organismo ele vai sofrendo essas oscilações e ele acaba não se acostumando. A gente tem também o jejum voltado para o benefício de melhora intestinal, porque se você dá um intervalo, o seu intestino ele começa a trabalhar por conta própria, né? Então tem esse benefício também da produção de serotonina, dopamina, porque a serotonina, não sei se você sabe, mas quem produz é o intestino, né? Interessante. Então a gente tem essa questão voltada diretamente para a saúde mental, porque se o intestino produz serotonina e ele está saudável, vai produzir de forma eficiente. Claro que a gente tem que ter os nutrientes, mas ele contribui bastante. A gente tem neurônio no intestino. Então, neurônio no intestino, neurônio no cérebro, né? Faz conexão direta.
Agora, como nutricionista, e lembrando que é nutricionista esportiva também, Também. né? Atenção os atletas aí, É verdade. querem um acompanhamento nutricionista esportista, está aqui a doutora Com certeza. Gabriela Dufrayer. Exatamente. Doutora, dá por gentileza assim, uma receita de um cardápio pós-jejum. O que você sugere? Bom, o cardápio pós-jejum eu diria o seguinte: a pessoa, ela gosta mais de comer sólido? Se ela gosta mais de comer sólido, ela pode comer um ovo, ela pode comer uma veioca, ela pode comer... A veioca é feita com ovo e tapioca não, desculpa, e aveia, né? Ela pode também comer um omelete, que aí não vai ter nenhum tipo de carboidrato, né? Rechear ele com tomate, com cebola, ou ela pode também, se ela gosta mais de um líquido, tomar um iogurte natural com alguma fruta, por exemplo, um morango, que tem baixo índice glicêmico. Ela pode comer abacate, guacamole com uma torrada integral, por exemplo. Tomar um suco, mas suco não pode ser suco de laranja não, gente. Suco de laranja é super calórico, só se for refresco. Pode ser um suco de limão, um suco de abacaxi com hortelã para dar uma equilibrada. Pode tomar um suco rosa, que é de melancia com morango, que eu costumo indicar bastante, eu acho que fica uma delícia. E ele também é bom para quem é atleta, né? Porque ele aumenta o óxido nítrico, então ele melhora a performance, faz o papel da creatina, digamos assim. E aí, esse é o café da manhã. Ou também, se ela não gosta, ela pode consumir uma salada de frutas com uma semente de chia, de linhaça, junto também associar o iogurte, porque tem gente que tem mais fome, né? Então ela pode fazer essa associação. Agora, almoço. Almoço é priorizar carboidrato de preferência integral, arroz integral, macarrão integral. Eu sei que tem gente que não gosta, só que eu sempre falo o seguinte: tudo é a forma de preparo. Se você preparar arroz integral puro, realmente ele não é saboroso, eu concordo. Só que se você colocar cebola, condimentos, ele fica bem mais saboroso e eu recomendo fazer na pressão, porque ele não fica tão seco, né? Ah, na pressão? Eu costumo fazer sempre na pressão. Aí coloco cenoura, coloco abobrinha, coloco chuchu, coloco várias coisas, faz tipo um risoto, né? Sim. Aí ele fica mais saboroso, a pessoa consegue comer. Porque senão ele fica aquela coisa meio crua, a pessoa fica mastigando aquilo a vida inteira, né? Ninguém aguenta. E aí, uma proteína, de preferência uma proteína magra, carne patinho, ou então acém, peixe cozido, ou grelhado, ou assado, e frango, né? De preferência o peito de frango, que é o que tem menos gordura. Ou então, se for comer coxa, sobrecoxa, tirar a pele pelo menos, porque a gente sabe que tem mais gordura. Mas a gente precisa de gordura também, né? A gente não pode excluir gordura, gente. Não fica com medo de gordura, pelo amor de Deus. Só se for ruim, né? Tipo óleo de soja, óleo de girassol, essas gorduras ruins, saturadas. A gente precisa de saturada sim, só que tem uma determinada quantidade, porque saturada está presente em origem animal. Agora aquela gordura trans, que é aquela gordura hidrogenada, gordura vegetal, a gente tem que excluir da nossa vida. É responsável por aumentar o colesterol, é responsável por aumentar a inflamação, prejudica o intestino, enfim. Eu tô entrando em outro assunto, né? Mas vamos voltar pra cá. Aí a gente tem também a questão do lanche. Por exemplo, vou fazer um lanche da tarde. Não sinto muita fome à tarde. Eu vejo muita gente não comendo à tarde. Mas priorizar alguma proteína também. Não quero comer nada sólido. Ou então eu quero comer alguma coisa leve. Ou então eu quero comer pouco, não tenho muita fome. Come castanhas. Castanhas tem bastante selênio, tem gordura boa, né? Come um iogurte com uma granola, de preferência sem açúcar. Que o iogurte também ajuda nessa questão intestinal e ajuda também por conter proteína. Isso é de fácil, né? Acesso você pode levar para onde for também, que hoje em dia essa correria, né? A gente acaba levando, porque é o que eu sempre faço também. E à noite você entra em jejum. E se sua última refeição você quiser comer alguma comida, você pode comer uma proteína, legumes ou uma salada. Bem balanceado. Também, para não ficar... Esse para quem quer perder peso, né? Sim. Porque você come legumes ali, evita o feijão à noite, muita gente tem desconforto, que é mais difícil de digestão, né? Mas é basicamente isso. Esse cardápio Agora, não fugindo do assunto, mas falando sobre alimentação, a tapioca. As pessoas, elas substituem o pãozinho francês por tapioca, mas já ouvi dizer que é a mesma caloria. Trocar 6 por meia dúzia, 6 né? por meia dúzia. Isso é real? É real. É real porque o pão ainda tem alguma coisa lá de fibra, mas a tapioca não tem fibra nenhuma. A tapioca a gente sabe que é feita do aipim, ou da mandioca, como falam, né? Então, ela é puro índice glicêmico, ela tem um alto índice glicêmico. O que seria isso? Ela aumenta muito sua glicose. Então, para quem quer perder peso, não é recomendado, a não ser que você faça um recheio com proteína, né? E tudo tem que ser dosado. A pessoa quer colocar 10 colheres de sopa de tapioca, aí não dá, né? Fica complicado, muita caloria.
Tem que colocar o quê? Depende do objetivo dela. Se for esportista, a gente coloca um pouco mais, precisa de um pico de insulina um pouco mais alto, dependendo do horário. Agora, se for uma pessoa normal, ela tem que fazer. Pode fazer uma crepioca, que aí é o que a gente falou da tapioca com o ovo. Sempre adicionar uma proteína, uma gordura boa, de repente também o azeite, né, que é muito recomendado. Eu recomendo muito o azeite. E aí a gente faz essa associação. Nunca comer o carboidrato puro, sempre associar uma gordura boa ou uma proteína. Agora, doutora, durante quanto tempo eu posso fazer o jejum intermitente? O jejum intermitente ele pode ser feito entre 1 mês até 6 meses. Depende do organismo da pessoa e do objetivo dela. Mas a duração máxima que eu já vi, aplicando até em estudos, 6 meses. 6 meses. Vamos supor que 6 meses, eu gostei tanto, vou continuar. Sim. Pode continuar? Aí vai reavaliar, fazer alguns exames, né, pra ver. Porque a questão do jejum é o quê? As pessoas precisam digerir nutrientes. Mesmo que ela ingira num curto espaço de tempo, ela precisa de ter todos os nutrientes. Então, aí a questão é o seguinte, se ela não consumir todos os nutrientes, ela vai ficar com deficiência nutricional. Por isso que tem que ser bem ajustado, não pode ser feito por conta própria. E tem que ter acompanhamento de um profissional. Exatamente. Agora, doutor, quais os riscos e efeitos colaterais do jejum? A gente já falou agora, a deficiência nutricional. Porque se a pessoa come menos, ela tende a comer menos nutriente, né? Então, um dos riscos é a deficiência nutricional. E algumas pessoas que vão praticar esporte em jejum, elas têm problemas de pressão baixa, na maioria das vezes hipoglicemia, né? Porque aí ela acaba tendo desmaio, ficando tonta. Esse é um risco que é muito comum ver, né? As pessoas que fazem por conta própria, ter hipoglicemia, aí vai pra academia, passa mal, desmaia, aí tem que comer alguma coisa doce no desespero, porque senão, né, vai entrar em coma. Não é bom fazer. Não é bom, a hipoglicemia pode levar ao coma. Esses são os riscos mais associados, assim, ao jejum intermitente, né? E os benefícios? Os benefícios são vários, né? Eu acho que a gente já tinha até mencionado, mas a resistência à insulina, né? Melhora a resistência à insulina, melhora o intestino, diabetes tipo 2 é bastante recomendado, né? Para síndrome metabólica, que eu não falei, síndrome metabólica é quando a gente tem 3 associações. Por exemplo, a pessoa tem colesterol alto, tem problema de glicose, insulina alta, né? E tem também triglicerídeo alto, né? Então, é recomendado. Isso é síndrome metabólica, quando a gente tem 3 problemas desses associados. A gente fala que é síndrome metabólica. E síndrome metabólica pode levar a problemas cardíacos, né? Então, acaba melhorando também essa questão. Doutora, maravilha. Que bom. Mais um programa top. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Lembrando que a doutora Gabriela Dufraer, ela atende aqui na Clínica Bem-Estar. Exatamente. De 15 em 15 dias, sempre às segundas-feiras, não é isso? Exatamente, sempre às segundas. Às segundas-feiras. Qual é a sua rede social? Minha rede social é @NutriGabrielaDufraer. É isso aí, precisando de uma profissional, você que é atleta ou você que não é atleta, mas quer um acompanhamento de um nutricionista, doutora Gabriela está te esperando aqui na Clínica Bem-Estar, em Maricá, Rio de Janeiro. E chegamos ao fim de mais um podcast Bem-Estar. Na próxima semana estaremos de volta. Lembre-se, siga-nos, dê o seu like e também deixe a sua pergunta. Tem alguma dúvida? Queremos esclarecer as suas dúvidas. Fique com a gente. Clínica Bem-Estar, uma grande família esperando por você.